Oi, pessoal. Estamos aqui no estágio 1, que é o estágio que os estudantes fazem na atenção primária. E com essa turma a gente teve várias atividades no CEREST, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, aqui de Governador Valadares, em que os estudantes tiveram uma vivência junto ao preceptor Sérgio, sob a coordenação da professora Ludmila. Ludmila, você podia falar um pouquinho, né, de como que foi o planejamento, né, dessa atividade, a partir de um diagnóstico que a gente já fez em uma apresentação anterior, né? E nessa apresentação anterior a gente já fez alguns apontamentos e a gente está dando sequência nesse debate com a apresentação da turma do NASF de vocês. Então, eu queria passar a palavra para você dar sequência aí na condução dos trabalhos de hoje. Obrigada, Peterson. Queria agradecer a presença de todos aqui, dos alunos dessa turma que eu acompanhei, dos professores da Camila e do Peterson, que fazem parte, né, da orientação do estágio da primária e quem a gente tem discutido bastante a respeito do andamento do estágio em si, do Sérgio, que nos recebe lá no Sereste e que tem sugerido essas atividades, que eu acho uma parceria bem interessante, está sempre conosco, e também de alunos dos outros debates, né? Porque a gente quer que as ações sejam continuadas. Então, a estratégia de gravar as nossas conversas para que os alunos dos próximos estágios acompanhem o que está sendo desenvolvido é interessante e também antecipa, né, facilita todo esse processo. Então, falando sobre o grupo que estava comigo na ESF 4, no NASF 4, desculpa, e no Sereste, que é a Gabriela, a Kissla, a Sara e o Pedro, eles vivenciaram o momento inicial do estágio lá no Sereste, junto ao Sérgio, e depois foram para as unidades. E foi discutido muito a respeito da política na saúde do trabalhador. Então, eles viram o que era a ação da atenção secundária, tiveram toda uma preparação do que é o Sereste, como é feito o trabalho do Sereste, né, os objetivos, as metas que o Sereste tem que cumprir enquanto equipe e também enquanto profissional fisioterapeuta isolado. E, ao mesmo tempo, eles fizeram uma capacitação nas unidades de saúde a respeito do maior problema que foi diagnosticado, que é a questão do preenchimento das fichas de acidente de trabalho, certo? Que é feito pelos profissionais lá do NASF. Então, eles conseguiram perceber duas visões, a visão do Sereste e a visão lá na unidade de saúde, e a intenção hoje é a gente dialogar a respeito disso, tá? E também de uma proposta que o Sérgio fez, né, que é o objetivo do Sereste, a respeito da inclusão de uma capacitação em um link próprio do Sereste, não sei se na prefeitura municipal, como que vai ser isso, o Sérgio pode complementar depois, e com vídeos curtos e animados, né, para que os profissionais que entram na rede possam assistir. Porque entre também os percalços que a gente observa, o número de profissionais ser rotativo, né, dentro do município, não existe uma capacitação bem focada, e talvez isso auxiliaria no processo para que todos os serviços que são oferecidos em rede sejam eficientes a longo prazo. Então, seria um primeiro passo de um vídeo que esses alunos prepararam para a capacitação dos profissionais. Então, isso seria inserido no link da Prefeitura Municipal. É claro que hoje é um rascunho ainda, tá, gente? O que a gente vai discutir aqui é se o que os alunos prepararam abraça o que o Sérgio pretende com esses vídeos, se precisa de alguma modificação, de alguma sugestão. Então, a ideia inicial hoje é essa. Aí agora, então, eu quero abrir para o Sérgio falar a respeito da proposta. Em seguida, os alunos apresentam o vídeo e a gente volta a discutir a respeito do conteúdo dele. Ok? Seria essa a sequência. Sérgio. Então, a gente estava conversando com a professora Ludmila e o Sereste ele vai ter um portal atrelado ao site principal da prefeitura, e esse portal é justamente para a gente
postar notícias, ter materiais, né, igual a download das fichas de notificação compulsória. Nós temos uma ideia também de ter esses vídeos de capacitações, né, de como encaminhar o Sereste, qual tipo de paciente encaminhar o Sereste, como construir um perfil produtivo na SF, né, a questão das ACS lá de preencher o campo ocupação e situação no mercado de trabalho, qual que é a importância disso. Porque, como a Ludmila falou, a gente tem uma rotatividade muito grande de profissionais na prefeitura. Então, principalmente na atenção primária, que é gigante, né? Então, a gente precisa alcançar esse público de uma forma mais otimizada. Eu já fiz 2 ou 3 encontros presenciais com todos os ACS, aí envolve você marcar num auditório, você tem que ir lá várias vezes durante a semana, porque são muitos profissionais. Então, com um vídeo curto, bem editado, eu pensei num infográficos, animações, né, uma coisa bem assim, de fácil entendimento, eu acredito que vai alcançar mais pessoas. A gente pode até pensar numa capacitação assim e disponibilizar um certificado, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a ideia é essa, é criar esse portal e começar a divulgar o Sereste, né? Com notícias, com acontecimentos, igual nós temos as datas comemorativas aí, né? As datas que referenciam o saúde do trabalhador, igual o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho, temos o dia da Lerdort também, enfim, então, o Dia do Trabalhador. Então, a gente tem que alimentar esse portal. Outra questão também é a questão de boletins epidemiológicos, né? A gente poder construir, a gente já constrói, o FJF já é parceira nesse sentido, e a gente poder publicar isso aí lá nesse portal. Então, a ideia é criar materiais mesmo, vídeos, materiais em PDF, alguma coisa nesse sentido, notícias, coisa simples, né? Não precisa ser muito elaborada, que a pessoa vai entrar lá, vai ler, até para servir para outros serestes aí de Minas Gerais como modelo. Então, a ideia do portal seria essa. Isso, obrigada, Sérgio. Então, esse é o primeiro vídeo, tá, da ideia que surgiu, que os alunos estão preparando, e a gente vai conversando ao longo do tempo, né, quais outros assuntos podem ser também abordados e desenvolvidos. Aí eu queria, então, pedir para a Kissela reproduzir o vídeo agora, ele tem áudio, tá, gente? Então, pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado. É curtinho e ver se todo mundo consegue compreender a mensagem que está ali. Notificação compulsória das doenças e agravos relacionados ao trabalho. O que é a notificação compulsória? Ela consiste em levar ao conhecimento das autoridades sanitárias a ocorrência de determinada doença, agravo ou evento de saúde pública. A notificação é compulsória e obrigatória para todos os profissionais da área da saúde e também para os serviços públicos e privados de saúde. São doenças e agravos relacionados ao trabalho: acidente de trabalho e percurso, câncer relacionado ao trabalho, Lerdort, transtornos mentais relacionados ao trabalho, exposição a material biológico, perda auditiva induzida pelo ruído, dermatoses ocupacionais, intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho e pneumoconiose. Qual a importância de notificar? A notificação é importante, pois ela é obrigatória para os profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Ela ainda norteia as políticas públicas que serão empregadas para conter a disseminação de doenças transmissíveis para a população e evitar gastos desnecessários. E assim, graças a ela, é possível proporcionar eventos que requeram uma intervenção mais próxima dos órgãos de saúde. Como notificar? Primeiramente, é necessário criar um nexo causal entre a doença ou agravo e o trabalho do indivíduo. Em seguida, deve-se preencher a ficha de notificação, que está disponível neste link que aparece na tela. O seu preenchimento é extremamente importante e, após a sua realização, deve ser enviado ao Sereste juntamente com o encaminhamento do paciente. Em caso de dúvidas em relação ao preenchimento da ficha de notificação compulsória
sobre o nexo causal do paciente e também para informações adicionais, entre em contato com o Sereste através do número 33 3271 1162. Este vídeo foi realizado por Prefeitura de Governador Valadares e Sereste. Então, esse vídeo curto, inicial, seria para apresentar o Sereste e a importância de fazer a notificação, em especial a notificação de acidente do trabalho. E aí eu queria abrir para vocês discutirem a respeito do conteúdo contido nessa apresentação. Eu posso falar primeiro? Tá. À vontade, Sérgio. Primeiramente, parabenizar, né, os alunos que fizeram, ficou muito legal o vídeo, é isso mesmo, essas animações, um vídeo curto, bem explicado, então, assim, parabéns, enquanto estava passando aqui, eu estava até rindo aqui, né, porque é exatamente isso que a gente quer, sabe, de satisfação mesmo. Agora é o seguinte, eu tenho alguns apontamentos, o primeiro deles é quando vocês falam qual que é a importância de notificar, vocês enfatizam muito a questão da obrigação, né? Vocês falam da obrigação e depois vocês entram falando da questão do norteamento das políticas públicas. Eu acho o seguinte, como vocês já falaram dessa questão da obrigatoriedade antes no vídeo, e aí depois, quando chega na importância de notificar, não é só porque é obrigatório, eu acho que, como vocês já falaram que é obrigatório antes, vocês poderiam só enfatizar que a questão do norteamento das políticas públicas. E dentro desse norteamento das políticas públicas, você cita das doenças transmissíveis, se não me engano. Então, assim, ver a respeito disso, porque, se não me engano, alguns agravos ao trabalhador são não transmissíveis. Então, eu acho que tem que corrigir isso aí. Deixa eu ver o que mais. Tá. E a última coisa é o link do Sinan. Não, penúltima. A que vocês colocam lá, que a ficha vai estar disponível e colocam um link lá. Só que esse link eu vi que ele é da ficha de Lerdort. Ou eu acho o seguinte, ou vocês tentam achar um link no Sinan, no portal do Sinan, que tem todos os agravos, tá? Ou vocês colocam como exemplo. Por exemplo, ficha de Lerdort. Colocam o link de Lerdort. Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui. Tá. E por último, vocês citam que para encaminhar a ficha junto com o encaminhamento do paciente. Mas aí eu queria ver com vocês. Vamos supor aqueles casos de saúde do trabalhador que a própria SF resolve lá e não necessariamente tem que encaminhar o paciente para o Sereste. Eu acho que seria... Aí eles poderiam encaminhar só a ficha. Porque às vezes chega o paciente aqui com a ficha e eu pergunto para ele, e aí, como foi o seu acolhimento na SF? Não, lá eles já fizeram isso, o médico já me medicou, o fisioterapeuta já me inseriu no grupo, e papapá, e eles me encaminharam para cá. Aí, assim, a conduta já foi toda feita, porém ele veio junto com a ficha. Então, eu acho que a gente teria que só rever essa questão de encaminhar o paciente junto. Pode colocar lá, encaminhar o paciente nos casos necessários junto com a ficha, ou somente a ficha, não sei. Ver uma forma de melhorar isso, para não ficar entendido que toda vez que notificar, eles têm que encaminhar o paciente ao Sereste. Porque pode ter o erro também deles, alguns casos que o Sereste não necessariamente precisava atuar, e aí eles encaminham o paciente para cá porque notificaram, entendeu? Aconteceu agora, hoje, que um paciente veio aqui, da SF, pedreiro, afastado há 8 anos do trabalho, e aí vem encaminhado para tentar fazer sessões de fisioterapia. Então, assim, não é um paciente, apesar da questão dele ter sido pedreiro há 20 anos e tal, mas está 8 anos afastado, não tem um fator de risco ali atualmente. Então, assim, teoricamente, essa lesão, esse dano tecidual já era para ter sido curado, né? A inflamação, o processo inflamatório, o curso natural ali, mas encaminharam para cá. Então, assim, é só tomar esse cuidado aí de falar para encaminhar o paciente junto com a ficha, né? Não sei se ficou bem claro aí. São só essas as considerações. E parabéns mais uma vez pelo vídeo. É justamente essa a ideia do portal. Obrigada, Sérgio. Meninos, vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Eu sei que
tinha ficado uma dúvida, ou Sérgio, até se você puder esclarecer, em uma reunião que eu fiz anteriormente com os alunos, era o seguinte: todas as fichas que são preenchidas nas unidades, obrigatoriamente elas precisam ir para o SEREST, correto? Não o paciente, mas as fichas de notificação. Exatamente, porque essas fichas, elas possuem alguns códigos, igual o KNAI, os meninos aí sabem, eles estiveram aqui, eles preencheram. Tem o KNAI, o CBO, às vezes o CID, então, às vezes a unidade não preenche esses códigos e manda lá, vamos supor, mandaria direto para a epidemiologia manda essa ficha para a gente, entendeu? Uhum. Então, é melhor encaminhar para a gente primeiro, e aí a gente encaminha para a epidemiologia a ficha completa, faz a revisão dela e encaminha para a epidemiologia. Então, esse é um fluxo que o próprio SEREST criou. Todas as fichas preenchidas nas unidades são direcionadas primeiro para o SEREST e depois vocês encaminham lá para o setor de epidemiologia, não é isso? Isso, exatamente. Existe esse fluxo já consolidado no serviço municipal. Existe, um exemplo é no próprio hospital regional, né? Nós temos o NUV, que notifica, é o nosso principal notificador de acidente de trabalho, e aí eles encaminham a ficha para a gente aqui, faltando um monte de dados. E aí nós fazemos o preenchimento, ligamos o paciente, fazemos a busca ativa, preenchemos tudo e depois mandamos para a epidemiologia. Exato, eu lembro até que a gente fazia esse serviço, né? Serviço não, né? A gente fazia esse tipo de atividade com as turmas anteriores. Essa turma em especial, ela não passou nesse processo, e por isso que eu perguntei a respeito do fluxo, se existe esse preenchimento ainda. Então, pelo que você falou, ele existe, né, Sérgio? Só não foi feito nesse estágio, porque o tempo foi bem curtinho que eles ficaram com vocês. Isso existe, e assim, como a gente tem que aproveitar que Valadares tem um SEREST, e encaminhar, porque em município que não tem SEREST, eu até concordo da unidade básica de saúde notificar e encaminhar direto para o setor de epidemiologia, né, no município menor. Agora, já que Valadares tem um centro de referência, pode encaminhar para a gente que a gente completa a ficha, codifica e depois encaminha para a epidemiologia. Tá. Eu vou só, depois a gente vai voltar nesse assunto da ficha, mas primeiro vamos só finalizar a respeito do vídeo, se mais alguém quer fazer alguma colocação, aí depois a gente volta nesse assunto da ficha, Sérgio, porque os meninos têm algumas dúvidas e uma sugestão também, se é plausível de ser feita no município, tá? Então, vamos só finalizar a questão do vídeo. Meninos, vocês querem conversar alguma coisa? Peterson, Camila? Para mim está tranquilo, a gente entendeu as orientações, né, e as correções, e acredito que todos nós concordamos. Peterson. Ludmila e todos, né? Primeiro, parabenizar os estudantes, né? Eu acho que a gente tem que usar de todos os recursos disponíveis exatamente para melhorar a comunicação com a equipe, com os usuários, ficar claro o papel do SEREST, né? O Sérgio sempre coloca isso, então parabenizar os estudantes pelo trabalho. E agora a gente vai entrar nessa parte do refinamento, né? Um vídeo bem interessante, eu quero inclusive aprender depois fazer desse jeito, né? Eu gosto de aprender tecnologia, de saber fazer essas coisas, então parabéns aí que vocês estão iniciando algo que a gente já tinha pensado, mas ninguém colocou para fazer, né? Pelo menos enquanto eu estou aqui. Agradecer o Sérgio mais uma vez, né? Tem sido muito parceiro. Eu acho que essa parceria, Sérgio, tende a fortalecer a formação dos estudantes, ao mesmo tempo a saúde do trabalhador de Governador Valadares e região. Então, a gente está aí à disposição para estar ajudando isso, usando esses recursos, né? Os estudantes trazem conhecimento técnico desses recursos. Eu tenho uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Sérgio, não sei se você já conheceu o estúdio de gravação da Secretaria Municipal de Educação, tem alta tecnologia, maior do que algumas televisões aqui de Valadares. Eles editam, e a gente fez alguns vídeos de um projeto nosso, então a gente tem a tecnologia, agora a gente tem que organizar o conteúdo, né? A gente tem que organizar o conteúdo porque a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e se for uma demanda do SEREST, com certeza vai ser atendida. A gente tem uma parceria com o Juiz de Fora para editar podcast também, que às vezes pode ser uma outra estratégia de comunicação.
E o que a gente quer dos estudantes, né, nessa formação é que se tenha uma formação em rede, não só fragmentada naquele serviço. E esse pensamento em rede exige uma parceria com o serviço especializado, né? Então, a gente está atingindo esse objetivo dos estudantes terem essa vivência. Eles estiveram no Sereste, estiveram na atenção primária, então eles estão tendo tiveram vivência real, né? Sentiram na pele os dois serviços. Então, isso eu acho que foi muito interessante para eles. E agora a gente tem que trabalhar no sentido de facilitar a vida, né, de quem está na atenção primária e de quem está no Sereste, para a gente ter realmente a rede funcionando, né? Então, acho que os alunos tiveram essa visão, né, dos dois lados, e a gente está aqui como universidade para mediar esse aprimoramento, né, para o bem comum, né, diminuindo sobrecarga, redundância de tarefas. Eu acho que a gente fortalecendo essa parceria, o impacto vai ser muito grande na rede, porque o que a gente vai fazer na saúde do trabalhador pode servir de exemplo para outras políticas, né? A gente trabalhou também com saúde da pessoa com deficiência, com o CADEF, com outro tema que os estudantes trabalharam, que a gente percebe que existem diferenças, porque às vezes quem faz o serviço é a equipe que está ali, né? Então a gente quer aprimorar toda a rede, mas eu acho que a gente já está bem à frente na saúde do trabalhador, né? Pelo menos é a visão que eu estou tendo nesse momento, pela parceria que a gente já tem já de muito tempo também, né, Sérgio? Então, é isso, Ludmila. Eu acho que agora as questões específicas, o que eu sugiro, já para dar um encaminhamento, depois de um alinhamento com o Sérgio, é a gente fazer um roteiro, validar com o Sérgio e depois gravar. Assim que eu tenho feito em alguns vídeos, alguns podcasts. Eu faço roteiro, os alunos, né, fazem o roteiro, eu corrijo, eu mexo, às vezes peço ajuda de alguém, dependendo do que é. Aí a gente valida isso com o Sérgio, todos os detalhes, o que vai ter em cada campo, e aí depois coloca para gravação, porque aí fica tudo validado e a gravação a gente não tem que refazer. É a minha sugestão do ponto de vista passo a passo. O Sérgio interferir no roteiro exatamente para ficar, né, dentro da visão, né, da preceptoria do Sereste. Então, é só uma sugestão de sequência, tá, gente? Só isso. Ô, Peterson, na verdade, essa sequência ela até foi feita, a Ludmila tinha me encaminhado o arquivo antes para a gente discutir, ela até pediu minhas considerações, mas eu acabei esquecendo, foi até culpa minha, eu peço desculpas aí, de ter feito isso antes, tá? Mas a professora Ludmila tinha me encaminhado antes da reunião de hoje, eu que acabei esquecendo de dar as considerações aí. Tranquilo, Sérgio. Ludmila. Mas Peterson, eu concordo, né, com esse roteiro. Sérgio também não se preocupa, porque como essa é a primeira experiência e como a gente queria ver como ficaria o produto, eu achei que ficou bacana da forma como os alunos fizeram, né? Porque às vezes a gente está focado em colocar informação que parece, ao nosso ver, que ela ficou clara, mas depois, quando a gente dialoga, como é importante da gente discutir o roteiro e sim seguir essa sequência. Mas eu vejo como muito produtivo, né? Não vejo como um retrabalho muito grande para os alunos, porque tudo partiu muito deles, sabe? O roteiro foram eles que montaram, foram eles que decidiram, que optaram por esse modelo de apresentação, com a mãozinha escrevendo. Eu só falei que eu queria que fosse algo divertido, não fosse cansativo, e eles atingiram o objetivo. Então, ao meu olhar enquanto professora, eu avalio muito essa questão dos alunos, o interesse, a proatividade, a criatividade, a criação em si. Então, eu estou muito satisfeita com o trabalho que os alunos desenvolveram, tá? Mas aí agora é a questão de efetivar. Realmente, serão esses vídeos que irão lá para o site, ou vai ter uma equipe que vai montar, a gente faz o desenho, o modelo, e depois eles trabalham em cima disso. Aí eu não sei, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Eu acho que academicamente a gente cumpriu o nosso papel, né? Agora, efetivar isso depois para colocar, a gente tem que ver, sentar a gente, os orientadores, o Peterson, que também foi um dos grandes idealizadores disso, e o Sérgio, tá, gente? Eu estou aqui mais como professora orientadora da disciplina. E eu acho que nosso objetivo, nesse sentido, foi cumprido.
Fala, Peterson. Não, só para destacar essa questão da iniciativa que você disse, Ludmila, porque a gente lança a bomba e manda os alunos se virarem, né? E alguns conseguem captar bem, né? É claro que a ideia foi nossa, mas eles tiveram que pensar num recurso que eles já tinham algum domínio e tiveram a iniciativa. Isso é fantástico. Amanhã a gente vai começar uma outra turma que eu vou tocar muito nisso, ter iniciativa, não ficar no feijão com arroz, porque alguns ficam no feijão com arroz, a gente percebe, né, no básico, o professor pediu, eu vou fazer aquilo que ele pediu, e não traz algo a mais, não, né, não tem um recheio, uma coisa adicional, e é isso que a gente mais quer, é que vocês contribuam, né, com conhecimento, com propostas, vocês estão, né, indo para um outro estágio, claro que já tem uma rotina definida, já tem tudo lá bem definido o que vai ser, mas por que não inovarmos, aprimorarmos aquilo que já existe, né? Então, isso, Ludmila, que você fala, que eles tiveram a iniciativa, que eles montaram, isso para mim é o mais importante, mais do que o conteúdo, porque o conteúdo é um processo de amadurecimento, nada sai pronto de primeira, 100%, né? E tudo demanda tempo, né? Então, a gente está começando com essa turma, a gente vai dar sequência na próxima, e a tendência é quando chegar em dezembro de 2022, a gente vai ter algo, o site vai estar pronto, a gente vai ter um conteúdo já bem elaborado, né? Mas que esse exemplo de iniciativa sirva de exemplo para as próximas turmas, para não ficarem só no que a gente pede no básico, fazerem algo a mais. Isso é muito bom. Alguém levantou a mão aí, gente. Deixa eu aqui, sim. Tinha sido eu, ia falar que a gente aprendeu na hora, não sabia mexer na ferramenta, não. Mais bacana ainda, né? A gente não pode se limitar só ao que a gente sabe, aí isso é mais assim, interessante, que sirva de exemplo também, né? Legal. Obrigada, Peterson, pelas colocações. Eu acho que a ideia do roteiro é fundamental e a gente também discutir isso junto ao Sérgio para as construções futuras, tanto do que vai ser abordado, quanto do detalhamento de cada uma dessas ações. Camila, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que eu já fui contemplada nos comentários que vocês fizeram, mas eu queria reforçar e parabenizar, né, os alunos pela iniciativa e pela produção do vídeo, que eu achei que ficou excelente mesmo, né, é um primeiro passo para aquilo que o serviço precisa e que a gente, enquanto universidade, academia, a gente pode contribuir. Então, parabéns, gente, e o que a Kissela falou reforça, né, que vocês aprenderam a mexer na ferramenta para fazer o vídeo, isso demonstra de fato o interesse, o comprometimento e a responsabilidade que vocês tiveram com a atividade. Então, parabéns mesmo, eu acho que ficou muito bacana, e gostei mesmo, né, o Sérgio se desculpou, mas eu gostei mesmo do Sérgio não ter visto, porque acho que isso gera a discussão que gerou aqui, né, e um pouco da reflexão, assim, do que colocar, né, das informações do vídeo. Eu acho que isso é melhor do que se ele já tivesse visto anteriormente, a gente já viesse com o vídeo pronto aqui, né, eu acho que isso é importante. Mas parabéns, gente, ficou muito legal mesmo, e eu realmente... Sua internet travou, Camila, para mim aqui. Não estamos... Para mim também. Enquanto isso, a Sara levantou a mão. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, em nome de todo mundo, o Sérgio, né, a vivência que a gente teve lá, o Peterson, a Ludmila também, que nos acompanhou de perto. E queria falar que, tipo assim, esse vídeo também, além do que a gente viu com o Sérgio, a gente viu também as dúvidas das pessoas que estavam lá na primária, as pessoas que trabalham mesmo, que a gente apresentou para eles, entendeu? Então, assim, eles falaram quais eram as maiores dúvidas, foram encaminhar tudo direitinho, aí também foi o que a gente pensou para estar colocando no vídeo. Ótimo, Sara. Já que você puxou o link, eu queria... A Camila voltou. Camila, você quer finalizar? Tem uma travadinha. Não, eu já estava finalizando, era só parabenizar mais uma vez. Podem continuar, gente, desculpa. Imagina. Então, continuando a falar a respeito da ação dessa turma, eu fiquei muito feliz em orientar esses alunos,
E eles, além, então, de preparar essa capacitação, eles fizeram também uma capacitação para os alunos lá na universidade, do estágio da secundária, uma vez que a visão de preenchimento da ficha de notificação não é apenas do serviço público, mas do privado também. E como a gente tem atendimento, né, inclusive de trabalhadores lá na clínica escola, eles fizeram a capacitação para apresentar para os alunos da SEC 1 e, a partir dali, também fazer o encaminhamento para o Sereste. Foi uma iniciativa deles, eu achei super bacana. O Sérgio ajudou também nessa capacitação e foi proporcionado isso para os alunos da universidade. E acredito que isso vai ser reproduzido mais à frente, quando eu conversar, né, com os professores da SEC 1. Então, essa foi uma segunda ação que eu achei muito interessante dessa turma. E uma terceira ação foi lá nas unidades de saúde. Então, eles deram sorte que na primeira semana eles já tiveram 2 pacientes com notificação de acidente de trabalho. Então, eles participaram desse preenchimento da ficha, desse encaminhamento para o Sereste, do fluxo, e, ao mesmo tempo, prepararam uma capacitação para a equipe do NASF 4. Foram várias pessoas, eles chegaram com uma proposta inicial e, durante a capacitação, o assunto foi muito ampliado e eles perceberam o olhar lá das pessoas que estão inseridas na unidade. E aí, nesse momento, eu queria que vocês comentassem, então, meninos, como foi essa capacitação, o espelho, né, que vocês trazem disso, e passar para o Sérgio essas características que foram visualizadas, para a gente saber aonde que a gente poderia melhorar, né, a comunicação ou o fluxo das informações que são direcionadas à política da saúde do trabalhador. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Tudo bem. Posso começar? Então, Sérgio, iniciando, né, a gente, como a Ludmila já comentou, a gente realizou essa capacitação. Infelizmente, não foi possível juntar todos os profissionais do NASF ao mesmo tempo, né? Porque eles têm horários diferentes, dias de semana diferentes. Então, assim, sei lá, a fisioterapia está lá na segunda-feira e aí o psicólogo está ali só na quinta-feira. Então, não seria possível, né? Em horários diferentes também, porque a gente só chega na parte da manhã e, por exemplo, o psicólogo estaria ali na parte da tarde. Eu citei o exemplo do psicólogo, né? Porque muitas vezes o acidente de trabalho também está relacionado a problemas, né, mentais ali, que pode ser também um agravo, né, como a gente já sabe. Em relação a... fugiu o nome que a gente estava falando agora. Notificação de Capacitação? Não. Capacitação? Oi? Capacitação, isso, desculpa. Em relação à capacitação, acredito eu que foi proveitosa, principalmente a recepcionista de um dos locais, né, de uma das UBSs, ela ficou muito ativa, não só ela, né, as ACS também tiveram algumas dúvidas, e assim, ao nosso ver, né, a nossa vivência no NASF, a gente percebeu que a ACS é o principal braço de comunicação com todos os profissionais, então assim, a gente achou muito interessante esse interesse por parte delas. Infelizmente, não tem como atingir todo mundo, né? A gente não consegue fazer com que todos tenham o mesmo interesse, mas acredito que foi bem proveitoso, sim. Ok, Pedro. Só para a questão de registro mesmo, fala quais são as ESFs que vocês fizeram essa capacitação, tá? Eu sei que foi para a equipe do NASF 4, mas fala quais são as ESFs, só para a gente registrar e, se precisar fazer outros momentos presenciais, a gente não duplicar a tarefa. Sim. Eu vou pedir ajuda das meninas agora, porque eu estou lembrando que a gente realizou no Trevo, né, no Jardim do Trevo, e a outra foi onde, meninas? Santa Paula, né? Isso. Ok. Então, foram 2 dias, uma capacitação em um dia, outra capacitação em outro dia. Vocês prepararam um slide, correto? Ou vocês fizeram um bate-papo? Um bate-papo, porque ela não tem bate-papo. estrutura para isso, né? Uhum. A gente foi na cozinha, na copa, a gente sentou todo mundo lá em volta da mesa e fizemos esse bate-papo. Tá, então detalha só um pouco como foi essa conversa, gente. Tipo assim, Lud, como é que foi? A gente chegava lá e o Pedro sempre puxava assim, e aí, gente, bom dia. Vocês sabem o que é o Sereste? Qual que é a função do Sereste? Quando encaminhar?
Vocês já ouviram falar sobre notificação compulsória? A gente jogava isso para eles e aguardava a resposta. Muitas vezes eles falavam que alguma coisa eles sabiam, mas não sabiam direitinho. Aí a gente começava a explicar qual que é a sua dúvida e tal. E explicando para eles, no final a gente perguntava, você entendeu? Você ficou com alguma dúvida? Aí teve uma lá que foi bem participativa, que ela era a recepcionista. Aí muitas vezes os pacientes não passavam pela fisioterapia. Então, tipo assim, passava só na enfermagem com ela. Aí ela falou, muito bom saber disso, porque agora eu vou começar a encaminhar. Eu não sabia quando encaminhar. Eu sempre ficava com dúvida. Pelo fato dela ficar com dúvida, ela não encaminhava. Então, assim, foi muito bacana essa vivência nossa lá, que a gente tirou muitas dúvidas, esclarecemos para eles, gostaram bastante. Depois disso, no NASF 4 que a gente ficou, o Sérgio está até de prova, que começou a aparecer muitos casos lá, chegou muitos pacientes, muitas fichas, que a gente mesmo que notificou quando a gente estava na S, a gente falou, olha, procura o Sérgio e tal, aí o Sérgio depois falava, recebi aquele paciente. Foi bem bacana. E só complementando, uns que o Sérgio recebeu talvez não era o que ele gostaria de receber, que é inclusive uma dúvida nossa, Sérgio, de quem encaminhar. Ainda não ficou claro para a gente quem que a gente precisa encaminhar para o Sereste, né? Quais são os casos, e também a gente observou que também não é claro para os profissionais que trabalham nas ESFs. E a gente até ia sugerir isso como mais uma intervenção ou uma capacitação daqueles vídeos, de fazer um vídeo explicando quem deve ser encaminhado para o Sereste, porque alguns vão ser só notificados e podem ser atendidos na ESF, né? Como você tinha dito para a gente. Mas tem uns que a gente pode encaminhar, mas a gente ainda tem essa dúvida de quem encaminhar para o Sereste. Tá ótimo. Na verdade, isso aí é uma dúvida, não vou mentir para você, é até uma dúvida nossa aqui durante muito tempo. E após a gente aprofundar mais no assunto, inclusive com a leitura daquele caderno de atenção básica, antigamente se tinha a ideia de que o Sereste, por ter uma demanda menor de pacientes, ele conseguia as coisas mais rápido. Então, aqui o paciente conseguia fisioterapia mais rápido, ele conseguia um exame, uma consulta com um especialista mais rápido. Então, se criou a cultura de encaminhar pacientes ao Sereste, porque ele iria conseguir algo aqui mais rápido, tá? Isso se tratando de casos de saúde do trabalhador. Porém, quando a gente lê o caderno de atenção básica, a gente vê que a atenção primária em saúde, ela tem o papel dela em atender e acolher esse paciente, de notificar, inclusive de fazer vigilância nas empresas no entorno ali, nas microáreas. Então, agora a gente está com essa nova visão, tá? Esse caderno é de 2018, mas tem uma versão dele de 2002, que ele é claro no papel de cada profissional da atenção primária em saúde. E lá deixa bem claro, a atenção primária em saúde, ela tem que prover assistência para esse paciente. Caso ela tenha alguma dúvida, ou esse caso é um caso complexo, aí ela pede ajuda ao Sereste, porque o Sereste ele é apoio técnico e pedagógico, tá? Vamos supor, a minha unidade de saúde está com dúvida em qual paciente encaminhar. Vamos solicitar ao Sereste uma capacitação. Isso seria um apoio pedagógico. O Sereste iria até a unidade ou através de vocês, que é o que vocês estão, né, fazendo, que a gente está propondo aqui, para poder dar esse apoio pedagógico no sentido de, olha, vocês vão encaminhar tais pacientes para nós. São aqueles pacientes que vocês têm dúvida sobre o nexo causal, são aqueles pacientes com casos mais complexos, são aqueles pacientes que precisam de uma articulação do Sereste, por exemplo, para tentar conseguir um tratamento fora do domicílio, um tratamento em Belo Horizonte ou no hospital específico, que a gente entraria no circuito para propiciar isso ao paciente de uma forma mais rápida, aí sim. Agora, aqueles casos que estavam acontecendo muito aqui, pacientes que chegavam aqui, para mim, vindos da atenção primária, que não passaram pelo médico, não passaram pelo enfermeiro, que simplesmente foram lá para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, você trabalhou de quê? Eu sou pedreiro, estou com dor nas costas, encaminhou para o Sereste, sabe? Aí chegava aqui para mim, esse paciente não tinha um diagnóstico, ele não tinha... em alguns casos, a gente sabe que exame de imagem para dor nas costas hoje praticamente não é necessário, mas esse paciente não tinha nenhum diagnóstico médico, clínico. Eu, como fisioterapeuta, eu não posso falar o diagnóstico clínico, só o cinesiológico funcional, né?
Mas, para eu marcar uma fisioterapia no município, vocês sabem, eu preciso ter o quê? Um diagnóstico clínico. Se esse paciente for sem diagnóstico lá para tentar marcar a fisioterapia, esse pedido volta para mim. Então, resumindo, a atenção primária ela tem que fazer a parte de assistência dela. O Sereste está dentro da vigilância, ele não está dentro da assistência. O Sereste não está aqui para o doutor Luiz, que é o nosso médico, fazer assistência. Ele está aqui para fazer o nexo causal, para tirar a dúvida dos médicos da atenção primária sobre esse nexo causal, quais são os procedimentos, tá? Vamos supor, então, aqueles casos menos complexos, tá? Aqueles casos que podem ser resolvidos na atenção primária, eles devem ser resolvidos lá, tá? Por isso que eu falei a questão da notificação compulsória, que tem certos casos que eles nem precisam encaminhar o paciente para nós. Só que essa notificação compulsória ela vai ser feita, mas a notificação precisa vir, não necessariamente o paciente, porque são casos menos complexos. Por exemplo, uma lombalgia inespecífica, né? Esse paciente está ali há muito tempo fazendo, o próprio posto de saúde ele pode encaminhar para fisioterapia direto. Esse paciente, ele notifica, certo? Como uma LERDORT, se for o caso, encaminha a notificação para nós, porém, ele pode fazer o encaminhamento, o médico lá, junto com o fisioterapeuta, ele faz o encaminhamento e já vai direto para a central de marcação, não precisaria passar pelo Sereste. Pois não, Kissila, quer você levantar? Esse é um outro ponto, que isso também eles não conseguem fazer isso lá, porque também a fisioterapia que eles encaminham, a clínica que eles encaminham os pacientes, também só aceita casos mais complexos. Então, esses casos mais simples, eles só têm mesmo os exercícios em grupos ou cartilha de exercício para fazer em casa mesmo. Eles não conseguem atendimento fisioterapêutico em clínica pelo fato de não serem complexos. Pelo que nós observamos lá nessas clínicas de fisioterapia que a gente consegue encaminhar lá na SF, eles aceitam mais fraturas, essas coisas mais graves e agudas nas clínicas, e não aceitam muito esses casos mais simples, como uma tendinopatia, uma fascite plantar, uma dor lombar. Entendi. Então, aí entra, olha que interessante, aí entraria o papel do Sereste de ir lá na central de marcação e discutir isso. Olha, nós temos casos de trabalhadores que são casos menos complexos, que a gente precisa que vocês marquem essas sessões de fisioterapia vindas à atenção primária. Porque aí você corta ali, você faz um atalho, no caso, em vez desse paciente vir para cá, ele vai direto para ser marcado lá. Agora, a gente sabe que tem alguns casos, principalmente de lombalgia, né, que o tratamento é atividade física, a gente tem que ver a questão do movimento, a educação em dor, a própria orientação que você dá para esse paciente sobre educação em dor, que a gente está vendo muito aí a questão da dor psicossocial, né, a abordagem psicossocial da dor. Então, assim, às vezes a gente está muito atrelado o paciente está com uma dor aqui, eu preciso encaminhá-lo para a clínica, ele tem que fazer numa clínica, porque lá tem aparelho. Isso aí a gente tem que tirar um pouco, tá, dessa noção, porque quando você vai ver, às vezes o paciente é sedentário, o paciente não está dormindo bem, o paciente não alimenta bem, o paciente é muito comum na saúde do trabalhador, quando está próximo da perícia, dele passar por uma perícia para poder manter o benefício dele e tal, ele entra num estado de ansiedade, essa dor aumenta, né? Aí ele, ou até um ganho secundário, olha, eu preciso ir fazer fisioterapia na clínica para eu conseguir um relatório lá para eu apresentar para o perito. Então, é esse tipo de coisa que a gente não quer, como se diz, a gente tem que tirar isso do paciente. Esse caso mesmo que eu recebi aqui hoje é mais ou menos isso. É um paciente que vinha do benefício ali 8 anos, certo? E aí ele está próximo de fazer a perícia e aí foi lá procurar ajuda, chegou aqui com um monte de exame, não sei o quê, mas não está trabalhando 8 anos. Então, como se diz, a conduta, ela tem que ser feita na SF. Aí entraria o assistente social na avaliação, né? Entraria o educador físico, o fisioterapeuta, o atendimento multiprofissional. Porque às vezes eu sei que às vezes recai só sobre o ombro do fisioterapeuta, ele está com a dor nas costas, é o fisioterapeuta. Às vezes nem o médico atende. Só que o fisioterapeuta ele também tem que ter um olhar ampliado de perceber certos fatores que ele pode encaminhar esse paciente para o assistente social, para o educador físico, para um nutricionista, porque às vezes aquilo que ele tem está muito relacionado a fator de vida dele ali, é uma questão social, socioeconômica, que essa dor persiste ali, a gente sabe muito bem.
Então, esses casos, eles têm que ser manejados. Eu aqui no Sereste, a gente quer receber casos complexos, casos que exigem ali uma discussão do nexo causal. A atenção primária tem dúvida, ela encaminha para nós, tá? Depois de ter pelo menos tentado fazer uma assistência ali e colocar no encaminhamento, ó, o paciente foi inserido no grupo, o paciente teve avaliação médica, foi feito afastamento com medicação, encaminha ao Sereste para isso, isso e isso. Ou seja, a gente tem que saber o que foi feito lá e o porquê que está se encaminhando no Sereste. Alguém levantou a mão aí? Fui eu. Era só para complementar mesmo exatamente o início da sua fala, de que uma busca ativa do Sereste nos pontos de marcação, né, de atendimentos fisioterapêuticos, eu acho que seria muito interessante, porque muitos dos encaminhamentos para o Sereste, exatamente por isso, porque a fisioterapeuta do local, né, vai saber que aquele paciente vai retornar para a primária mais uma vez, porque esses pontos não vão aceitar. Às vezes o paciente é crônico, há 2 anos, por exemplo, essas clínicas não vão pegar, exatamente pelo fato de que pacientes crônicos demoram a ter alta, ou às vezes nem a alta vão conseguir ter. E aí eles não aceitam esses pacientes, acredito eu, para uma forma de conseguir captar mais outros pacientes, né? Porque pacientes agudos, você conseguir ali um atendimento mais eficaz com ele, é muito maior, né, a chance de conseguir isso. Não, exatamente. Nós construímos um protocolo de fisioterapia uns anos atrás, quando eu estava mais envolvido nisso, onde nesse protocolo a gente estipulava 30 sessões desse paciente, qualquer seja o caso, tá? E aí, após essas 30 sessões, ele teria que passar por uma reavaliação com o fisioterapeuta, com o médico, enfim, ele teria que ser reavaliado, porque a gente tinha um problema que as clínicas não davam alta, e a fila estava imensa, né? Tinha gente esperando aí 2, 3 semanas para fazer a primeira sessão de fisioterapia. Então, assim, aí vem a pergunta: é realmente necessário esse paciente dispor de uma vaga em uma clínica para aquela condição crônica dele? Porque a gente sabe que a atenção primária, a gente trabalha muito com baixa complexidade. E eu tenho recursos na atenção primária, eu tenho práticas integrativas e complementares, eu tenho os grupos, eu tenho as orientações, eu tenho o atendimento multiprofissional. Por exemplo, se esse paciente ele desenvolveu um quadro de dor nociplástica porque ele está chegando perto da perícia e esse paciente ele tem que ser orientado desde o princípio que aquele benefício dele, ele é finito, ele vai acabar, que não é prudente a Previdência Social manter uma pessoa jovem, que muitas vezes é jovem, na idade produtiva, afastada por muito tempo. A gente tem que colocar isso na cabeça do paciente. Porque aí, quando chega lá na hora da perícia, ou faltando 1, 2 semanas, esse paciente fica louco, ele vai na unidade, ele briga, ele quer laudo, ele quer relatório, e a dor dele aumenta assim. Se colocar na escala EVA lá, vai estar 10. Mas quando você vai ver, é questão de orientação, é uma questão de hábitos de vida, crenças, né, questões socioculturais, tudo isso. Agora, muitas vezes, a gente está ligado só naquele sintoma. Mas o fisioterapeuta, quando ele recebe esses casos crônicos, a gente tem que estar atrelado a outros fatores. A gente sabe, a abordagem biopsicossocial da dor. Então, não necessariamente o paciente crônico ele vai precisar de uma clínica, de estar lá fazendo um TENS, colocar um aparelho, que muitas vezes eu recebia pacientes aqui que, inclusive, desenvolviam dependência de clínica. Ao paciente, eu encaminhava ele lá para o NASF, falava assim, agora você vai fazer uma atividade física, você já fez 300 sessões de fisioterapia, agora a gente tem que manter isso. Vai para uma atividade física. Mas lá no posto não tem aparelho. O paciente desenvolvia uma dependência do TENS, porque não tem aparelho. E muitas vezes o profissional encaminhava para mim, e o paciente chegava, ele me encaminhou aqui para eu ir na clínica porque lá tem aparelho. Então, são essas coisas que a gente tem que ir mudando, essa cultura, a gente tem que mudar. Se a gente for ler alguns artigos em países da Europa e tudo, esses casos, eles já têm um certo protocolo, um certo manejo. Esses pacientes, em alguns casos de lombalgia específica, nem é pedido exame de imagem. Eles nem oneram o sistema com o exame de imagem mais. Ele já é direto para o fisioterapeuta faz o manejo ali, às vezes solicita a ajuda do médico.
Só que, infelizmente, no SUS hoje, para vocês terem uma ideia, que é uma aberração, eles estão exigindo cópia de exame de imagem para eu encaminhar para fisioterapia. Vocês sabem disso aqui. Se algum de vocês tiraram cópia aqui. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que mudar, é uma cultura. E isso parte de nós profissionais, tá? Não é porque o paciente é crônico que ele necessariamente vai precisar de uma clínica. Que às vezes você está alimentando essa crença dele de que ele precisa de uma clínica, de um tratamento altamente especializado. Sendo que às vezes são coisas simples, é mudança de hábito de vida, é você dar uma educação indoor, são aquelas coisas que eu já falei. Então, isso é outra coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Inclusive, é uma oportunidade, né, das capacitações, dos vídeos, a gente trabalhar isso, entrar com o pessoal do NASF, tá, junto ali, porque, por exemplo, eu tenho um paciente com dor, uma lombalgia específica, chega lá no médico da unidade, o médico, eu vou pedir um raio-x da sua coluna. Aí o cara lá não tem bandeira vermelha, não tem nada, aí pede um raio-x. Aí esse paciente vai esperar não sei quanto tempo. Daí a pouco ele, tá demorando demais, eu vou pagar. Aí paga, chega lá, aparece lá, bico de papagaio. Aí alguém fala para ele, nossa, a dor sua é por causa desse bico de papagaio. Acabou. Dependendo da forma que até que nós profissionais conversamos com o paciente, damos o diagnóstico ou falamos, isso vai ficar implícito na mente dele e ele vai levar aquilo como, né? Então são essas coisas que a gente tem que mudar, essa cultura que a gente tem, que eu vejo muita deficiência aqui. Às vezes chegam uns casos para mim aqui, poxa, bastava uma avaliação multiprofissional, um assistente social, um psicólogo, tá? Muitos casos de dores, de lesão por esforço repetitivo, que persistem ali, mesmo o paciente afastado do INSS, você pode saber que tem um componente emocional ali, e aí eu encaminho para o nosso psicólogo aqui. Isso tem que ser observado pelo fisioterapeuta lá na atenção primária, porque tem psicólogo na atenção primária também. Então, são essas coisas. Senão eu vou ficar falando aqui muito, mas é muita coisinha que a gente tem que enxergar além da avaliação física. Pois não? Alguém levantou a mão aí? Pedro? Sim, só para falar que a gente também fez uma sala de espera sobre dor crônica, exatamente para explicar esses casos que você comentou agora. A gente não falava exatamente direcionado para um paciente, mas a gente explicava que muitas vezes, né, o nosso sistema fica desregulado devido a estresse, a falta de sono, alimentação inadequada, e isso pode gerar dores para esse paciente, que, na verdade, elas não teriam se o sistema dela tivesse regulado. Aí foi toda uma historinha ali, né, bem explicativa. E, assim, pode ter certeza também que, enquanto a gente estava lá, a maioria dos pacientes que a gente conseguia identificar que tinha componentes emocionais, a gente orientava e a fisioterapeuta do local encaminhava também para a psicóloga. Legal, isso é isso aí. Agora, é interessante a gente fazer essa mesma capacitação para os profissionais também. Tá? Porque eu te falo, tem muito profissional que ainda está atrelado naquele modelo cartesiano do estímulo, que é nociceptivo e tal, e que se você que tem uma lesão tecidual ali, por isso que dói. Infelizmente, a gente tem profissionais que ainda estão aquela, né, formação antiga, às vezes não se atualizaram, aquela questão que precisa de muito aparelho, muita tecnologia para tratar um paciente, que às vezes um simples movimento, né, uma atividade física regular, você expor esse paciente ao movimento, quebrar aquela imagem corporal negativa que ele tem sobre a dor, você, né, são coisas, gente, que a gente está vendo hoje, que estão revolucionando, que estão mostrando, dando um tapa na nossa cara, muita coisa que a gente sempre, eu mesmo me formei em 2009, muita coisa que eu vi na universidade caiu por terra. Que se a gente não se atualizar, então, quando a gente vai trabalhar num SUS da vida aí, que a gente atende um monte de coisa diferente, a gente tem que, pelo menos, estar atualizado e saber lidar com o recurso que a gente tem na mão. Não necessariamente, você precisa de uma clínica, de um aparelho de TENS, de um ultrassom. Às vezes o ultrassom já está obsoleto, já descobriram aí que ele não é eficaz, e aí estou encaminhando para ele fazer numa clínica, porque lá tem ultrassom. Então, são coisas que a gente tem que... Os profissionais do SUS, além dessa capacitação, Pedro, eu acho que ela é muito importante também para os profissionais do SUS. Tá? Quem atua lá nas unidades, eles têm que saber, principalmente os médicos, fisioterapeutas, os enfermeiros, porque quando a gente tem essa noção que a gente pode fazer mais com menos,
a gente evita esses encaminhamentos errados, a gente trata melhor o paciente. Sara. Só complementando o que o Sérgio falou, isso nos faz lembrar quando a gente estava lá com ele, uma paciente que chegou e já estava fazendo 110 sessões, já tinha feito, né, 110 sessões, e a dor dela continuava igual. Aí o Sérgio até deu mais sessões para ela, falou para ela poder comparecer lá, mas assim, quando a gente perguntou ela o que ela fazia, foi aquilo, ela falou que só fazia tênis, né, ela falou assim, só recebo choquinho e gelo. E ela já tinha feito 110 sessões, o ombro dela estava do mesmo jeito. Então também tem essa questão, né? De a gente caminha e tudo, e é aquela questão que o Sérgio falou também. Tem muitas pessoas que ainda fazem essas coisas que estão desatualizadas, em vez de fazer exercício e tudo, não. A gente entende também que a rede privada tem aquela situação que são muitos pacientes para um fisioterapeuta porque paga mal. Aí também a gente bate de frente com essa realidade, né? Realmente, essa capacitação sobre dor, essa sala que o Pedro falou, tinha que ser expandida para todos os profissionais, inclusive os prestadores de serviços do SUS, né? Inclusive, quem a gente pode pensar também numa capacitação com as clínicas conveniadas, né? Que seria interessante. Isso é um problema cultural, é uma questão de atualização profissional. Eu acho que o SUS ele tinha que ofertar mais eventos de educação em saúde, tá, para os profissionais. Eu mesmo estou no Sereste, que vai fazer 12 anos, são pouquíssimas oportunidades de educação em saúde que a gente teve. Essa parte de educação de abordagem biopsicossocial da dor, eu fui ver numa palestra, numa semana acadêmica na Univale, tá? Então, se não fosse eu indo lá, porque eu fui convidado, eu poderia, né, estar sabendo aí através do Instagram, a gente está tendo aí no Instagram muitos bons profissionais aí, mas são coisas que eu acho que o SUS poderia abordar, né? Até você ia diminuir o custo nessa solicitação exagerada de exames de imagem para certas coisas que não tem necessidade, que não explica, o exame de imagem não explica aquela dor do paciente. Então, é chegar mesmo, a gente mudar esses paradigmas. A questão da clínica, eu concordo, a gente teve agora em Minas Gerais, o prefeito lançou aí que é uma lei, né, ter o fisioterapeuta na atenção primária em saúde, que se não me engano agora isso está implantado, mas em Valadares ainda a gente tem o modelo do NASF vigente, né, que é aquela coisa do fisioterapeuta ir lá uma vez na semana, depois volta daqui a um tempo, eu não sei se é assim, vocês estiveram lá, vocês me falam. Mas assim, não, isso também não é uma coisa efetiva, você não cria ali um vínculo com a comunidade. É interessante, o fisioterapeuta está ali presente todos os dias, né? Então, eu acho que a gente tem que ir caminhando devagar, é muita coisa, né? A gente vai falando aqui empolgando, mas é muita coisinha que a gente tem que ir trabalhando e vamos otimizando aos poucos, porque isso envolve mudança de pensamento e paradigma e cultura profissional. Pois não? Pois não. Sem dúvida nenhuma, a quantidade de fisioterapeutas em um único nasce, assim, é uma forma aí de atrapalhar muito o nosso trabalho, porque, por experiência nossa, né, a gente viu pacientes que a gente sabe que deveria ter um acompanhamento ali maior, mesmo em visitas, né, e que, assim, a gente ficou 40 dias corridos lá e a gente conseguiu ver ele uma vez. Então, como fazer, né? Então, a solução, né, realmente teria que ter um profissional de saúde, né, no caso, o fisioterapeuta, por unidade básica, e não um para cada NASF. Só que aí envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa que não é fácil. Exatamente. O Crefito teve essa lei aprovada, eu não sei, o Peterson, não sei se você deve estar por dentro aí, não sei se já está vigente, mas até o Crefito lançou uma imagem falando de algumas cidades de Minas Gerais que já aderiram, né? Valadares não estava. É questão de política pública, de representatividade, chegar ali no vereador, enfim. São coisas que a gente tem que fazer pela profissão, né? A gente tem que discutir isso, porque isso impacta a assistência. Só rapidinho nesse tema, Sérgio, porque é bem complexo esse trabalho dos fisioterapeutas no NASF, atendendo 6 equipes de saúde da família, né? 5, 6 equipes de saúde da família, uma abrangência populacional de 28 mil habitantes, que é maior que um monte de cidade que tem por aí.
Então, o trabalho na atenção primária tem que estar muito claro, porque esse profissional ele fica pipocando de um lado para o outro o tempo inteiro, né? Ele está hoje num lugar, à tarde, de manhã num lugar, à tarde em outro lugar, amanhã em outro lugar. Então, acaba que o vínculo, isso prejudica muito o vínculo naquela unidade. Quando eu trabalhava em Belo Horizonte na atenção primária, eu trabalhava com 4 equipes, mas eu ficava no mesmo lugar. Era uma unidade que contemplava 4 equipes, numa abrangência populacional também de uns 30 mil habitantes, todo mundo que era atendido naquela unidade. Mas só que eu sempre estava ali com aquela equipe todo dia, de segunda a sexta, o vínculo se criou, apesar da sobrecarga, né, de ter uma abrangência populacional muito grande, o território era bem definido, porque eu estava numa unidade específica. Então, essa questão da abrangência populacional, da sobrecarga dos fisioterapeutas, limita demais, porque ele tem que trabalhar com saúde do trabalhador, pessoa com deficiência, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do homem, saúde da criança e adolescente, e tem que apagar vários incêndios, são várias equipes diferentes, além da rotatividade, né, um monte de gente para trabalhar junto. Então, é um trabalho muito complexo. Né? Então, por isso que eu acho que a gente quer ajudar, né, como universidade, exatamente nessa organização deles, porque a gente percebe muita boa vontade, muito gás para trabalhar com a população, porém, a gente percebe uma sobrecarga deles muito grande. E aí a questão da lei, né, da lei federal, é uma lei federal que coloca para o gestor municipal executar, né, sem um recurso definido, sem uma clareza quem vai pagar essa conta. Né, então, isso, de fato, dificulta e vem para a gente também argumentar, né, o que a gente sempre tem colocado no estágio, o custo-benefício, né, as questões econômicas, né, Ludmila? Essas questões econômicas que a gente não tem dúvida que dá um efeito econômico, mas desde que a gente organize bem também. Ficar num serviço barata tonta, né, a gente ainda sem uma diretriz clara, o impacto ele fica muito limitado. O efeito positivo. Então, a gente fica nessas reflexões de mostrar resultados exatamente por isso. É o nosso exercício permanente, né? Para não ficar naquela sensação de trabalha e não faz nada, assim, que muitas vezes isso torna cansativo e desmotivador, né, para todos, sejam as pessoas do serviço, sejam os alunos que estão ingressando e que perguntam para os profissionais a respeito da profissão, seja a questão de valorização da profissão em si, né, mostrar o resultado do nosso trabalho de forma mais clara e eficiente, né, isso tudo precisa de uma organização, tanto de política. Esses dias a gente estava falando sobre qualidade de vida. Aí eu falei assim, tem a política lá, mensura a qualidade de vida, mas não mostra nenhum instrumento que realmente seja efetivo para se avaliar algo que é completamente subjetivo, né? Isso fez parte de um diálogo recente, de uma reunião recente que a gente fez. Então, é bem complicado. Desculpa, Peterson, te interromper. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente também está numa fase, né, de diagnóstico da rede. A gente está conhecendo a rede em detalhes, né, a saúde da pessoa com deficiência, saúde da mulher, saúde do trabalhador, mas eu tenho certeza que até o final do estágio, a gente vai ter conseguido, com essas informações, final do ano, que eu digo, né, com todas essas informações acumuladas, né, uma turma passando o bastão nesses vídeos, nessas gravações para outra, eu acredito que a gente vai ter informações mais robustas para a gente organizar e até mesmo apresentar isso para gestores superiores, né, em algum momento até a coordenação do NASF, a própria Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o nosso objetivo, a gente tem que ter o norte, né, onde a gente quer chegar. Porque o problema é que às vezes a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então agora a gente sabe onde a gente quer chegar num ponto que a gente vai levar tudo que a gente acumulou de informação, de propostas, de conteúdos, apresentar isso para a Secretaria de Saúde e mostrar que o fisioterapeuta do SEREST está trabalhando muito, o profissional do NASF está trabalhando muito, e o que ele está fazendo que está dando resultado para a população, que tem impacto econômico e impacto político, né? Porque às vezes os gestores de cima, eles querem impacto político, né? Então a gente pode mostrar isso, mas a gente tem que mostrar isso tudo conhecendo bem a rede, né? Isso aí, Mila. Eu só queria falar um pouquinho aqui a importância do perfil ocupacional.
na atuação do fisioterapeuta. Por exemplo, se eu sou fisioterapeuta da Unidade Básica de Saúde, né, uma SF também, e aí eu sei quais são os meus trabalhadores ali, eu sei que tem uma grande quantidade de trabalhadores que fazem faxina, por exemplo. Eu, como fisioterapeuta do NASF, o que eu tenho que fazer? Tem que chamar o Sereste, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma educação em saúde aqui com esses profissionais, ou educador físico, vão ver quem desses profissionais é sedentário, para a gente poder fazer um programa de inserção de atividade física regular, vão fazer o médico, vão fazer uma avaliação aqui dessas pessoas para ver se elas estão aptas a iniciar uma atividade física, para inseri-las em algum grupo. Eu vou trabalhar a prevenção, mas isso partiu de onde? Do perfil ocupacional. Eu observei que ali tinha uma determinada quantidade de profissionais de ocupação ali X, que mais aparece, e aí eu vou fazer as minhas tratativas, né? Isso mal acontece, tá? O que acontece é o quê? Quando o profissional adoece, quando ele já está com a doença instalada, aí chega na unidade de saúde, né? Aí provoca a unidade de saúde a agir. Mas eu tenho que agir antes disso. Gente, isso aí é o lema da saúde pública, é a prevenção. Então, assim, se eu tenho unidade de saúde em Valadares, não sei se vocês viram, 97%, 98% do campo ocupação está não informado em todos os cadastrados aí no Sistema Viver, que é o nosso prontuário eletrônico no ESUS. Então, se eu não tenho nem ideia de quem são esses trabalhadores, como é que eu vou fazer ações de prevenção? Agora, quando você olha para hipertenso, diabético, gestante, você tem isso bem definido. Agora, e o trabalhador? Então, eu acho que tudo começa no perfil ocupacional. Se eu vejo que tem muito trabalhador chegando na minha unidade, que trabalha numa fábrica, que está ali no bairro que a minha unidade atende, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou solicitar a ajuda do Sereste para fazer uma vigilância lá para ver o que está acontecendo. Eu não vou só esperar esse trabalhador chegar lá na unidade para eu tratar. Eu tenho que trabalhar antes do problema acontecer, certo? Então, assim, como eu disse, é uma mudança de cultura. Às vezes o profissional está lá com várias demandas, não consegue atender, a gente sabe disso. É um profissional para várias equipes, né, para várias unidades de saúde. Então, são coisas que, na saúde do trabalhador, a gente tem que trabalhar aos pouquinhos aí para tentar melhorar. Gente, eu estou achando ótima a discussão, porque a gente está pontuando aqui os diferentes olhares e a gente entende que tem vários gargalos. Tem gargalos também, problemas a se resolver dentro da própria universidade, em questão de formação, né, que a gente está passando por um processo também de transformação, de capacitação. Tem os problemas, né, das pessoas que estão nas ESPs. A questão primordial, eu acho, é tentar a gente alinhar algumas formas de comunicação. Eu concordo com o que você falou aqui, Sérgio, e esse registro foi muito importante. Mas, assim, vamos tentar só agora direcionar para onde que a gente pode, num passinho de formiguinha, começar a nos organizar, porque tem muita coisa para fazer. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, a gente não tem perna para fazer tudo, mas se a gente começar com um passinho, já ajuda bastante. Então, assim, dentro do que a gente tem conversado até o presente momento, né, por exemplo, o que foi identificado através da capacitação que os alunos fizeram lá nas unidades de saúde, primeiro, a dúvida de quem encaminhar. Realmente, é uma excelente sugestão, que foi da onde, né, começou toda essa discussão que a gente acabou de fazer, uma discussão muito rica, e aí, de repente, seria um tópico da gente incluir como capacitação nesse link do Sereste dentro da Prefeitura Municipal de Saúde. Acredito também que a gente possa fazer capacitações direcionadas para os profissionais, sim, tanto da ESP quanto dessas outras redes de atendimento, em especial a respeito da abordagem da dor crônica, que ainda é um assunto bem novo, né? Se a gente vê o conceito de dor mais recente, né? Ele é de 2020 e que coloca também a dor crônica dentro do CID, né? Que vê isso como um problema, uma doença em si, e a abordagem que você tem que ter, ela é muito diferenciada, é algo que a universidade pode contribuir, mas eu acho que agora, nesse primeiro momento,
da gente tentar organizar um pouco, porque o que os meninos perceberam, assim, às vezes, eu até falo com eles, dentro da unidade de saúde, segunda-feira de manhã eles estão num lugar, só o estágio, terça de manhã eles estão em outro, quarta está em outro, quinta está em outro, sexta está em outro. Essa fisioterapeuta faz o mesmo turno à tarde em outras unidades também diferentes, né? Então, imagina, ela tem que acompanhar públicos de diferentes locais, ela não consegue ter uma organização, às vezes até um grupo, eu falo com os meninos, eu gostaria muito que os grupos não fossem gerais, queria que os grupos fossem voltados para a região do corpo, por exemplo. Ver que naquela região, igual o Sérgio falou, tem muita pessoa que trabalha com membro superior, de repente de você ter grupos de exercícios ali mais focados para aquela região, até de prevenção de doenças que possam vir, como tendinopatias de forma geral, da região do ombro, digamos. Se tiver muito pedreiro, muito naquele, eu acho interessante sim esse diagnóstico, Sérgio, que você está falando, até para direcionamento das ações, porque a gente percebe que os grupos hoje, quem frequentam, são normalmente pessoas que têm tempo, né? Donas de casa, né? Os horários ali não, às vezes, são legais, não tem uma área coberta para poder fazer exercício, e o sol de Valadares, todo mundo sabe que é muito pesado, então você marcar um grupo 9 horas da manhã, para uma pessoa que é hipertensa, né, e que a gente percebe que tem vários pacientes com pressão elevada quando vai lá fazer a atividade, inclusive os meninos queriam fazer um direcionamento e a paciente foi extremamente resistente, aconteceu isso essa semana, de encaminhamento para o hospital, porque ela estava com a pressão extremamente elevada, e ela não estava aceitando essa situação, né, toda uma complexidade de questões que existe, né, dentro da atenção primária, mas o quanto que a gente poderia, a longo prazo, fazer com que as pessoas aderissem a esses sistemas, que a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, são 4 fatores que a gente precisa eliminar: sedentarismo, obesidade, tabagismo e alcoolismo. Se a gente elimina essas 4 questões, muitas das doenças, que são as crônicas não transmissíveis e com o maior índice de mortalidade a nível mundial, elas são melhoradas. Agora, como você cria o hábito, né, das pessoas, aquela escadinha do hábito, você simplesmente, não estou nem aí para hábitos saudáveis, ou eu quero começar e não sei como fazer isso, ou onde fazer isso, porque dentro de uma rede municipal deveria ter locais para que as pessoas façam exercício gratuitamente perto de casa, seja uma praça, seja... Não é simplesmente colocar aparelhos ali, se vira, vai fazer, mas ter o acompanhamento de um profissional, né? Você ter a comunicação entre os diferentes profissionais da rede. Tem um paciente com osteoartrite. Eu sei que a osteoartrite não é componente mecânico, tem um componente inflamatório que está ligado à obesidade muito grande. E aí, como é que eu faço a conversa com o nutricionista para que esse meu paciente tenha consciência de que a obesidade está ligada à inflamação e que isso pode interferir, sim, no joelho dele que está inflamado por causa da osteoartrite? Então, é muita coisa essa comunicação envolvida e por isso que eu falo que é um passinho de cada vez, um passinho de formiguinha. Mas aí, só para a gente ir focando e a gente não se alongar muito nessa reunião, além dessa questão, ô Sérgio, da dúvida de quem encaminhar para o Sereste, que os alunos têm, uma questão que eles pensaram é a respeito da dificuldade no preenchimento dessa ficha de notificação lá dentro da unidade de saúde. E por quê? Porque é uma ficha que tem, eu nem sei a quantidade de perguntas que tem ao todo, ela é bem complexa, né? Ela é bem grande. Vocês sabem, meninos, de cabeça, o total de perguntas que tem na ficha de notificação? Sabe, Sérgio? Não, de cabeça eu não sei, não. Total, sabe? Olha, em torno de 60 campos. 60 campos, né? Isso. E aí, o que a gente percebeu, assim, de gargalo grande, que está sendo uma dificuldade para o Sereste, a questão do preenchimento e encaminhamento dessas fichas. E é uma dificuldade para a unidade de saúde preencher. Por quê? Porque eles estão, cada dia em um lugar, precisando fazer muitas coisas que são de organização mesmo, né? O tempo que é dedicado para preenchimento dessas 60 perguntas, por quem deve ser preenchido, enfim. E aí os meninos, né, junto comigo em uma reunião, a gente começou a tentar pensar formas de quebrar isso, de melhorar essa comunicação, sabe, Sérgio? E surgiu uma ideia que a gente queria saber de você se isso é viável. Meninos, vocês querem falar a ideia ou... Sim, pode ser. Tá. Sim. Então, Sérgio, primeiramente, né, a gente já sabe que é obrigatoriamente
preenchida nas unidades de saúde, né? Se o profissional percebe que é algo relacionado ao trabalho, é obrigatoriedade dele fazer isso, então ele não pode encaminhar esse paciente para o Sereste sem essa ficha preenchida. Porém, como a Lud comentou, são várias outras tarefas, assim como o Sereste também tem, a gente sabe disso, né, que não é simplesmente só receber esses pacientes e ver o que dá para fazer com eles, né, para tentar ajudar. Então, pelo fato de ter muitas tarefas nessas unidades básicas de saúde, nem sempre essas fichas vão ser preenchidas exatamente por essa quantidade de campos. E aí a gente pensou no seguinte, e se essas tarefas fossem divididas? Por exemplo, as perguntas que são fáceis de ser respondidas, né, que os campos não têm a ver com coisas relacionadas às empresas, né, que são números, né, que você precisa procurar na internet. Às vezes a unidade está sem internet, inclusive, isso já aconteceu algumas vezes. Então, assim, quem sabe pontuar alguns campos nessa ficha que são, assim, certamente fáceis de ser preenchidos na unidade básica, e o restante ser preenchido lá no Sereste, por exemplo. Será que seria viável fazer dessa forma? Ou você acha também que isso geraria mais confusão ainda de quando encaminhar, quando não encaminhar? A gente gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Tá, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês notificaram aqui, não notificaram? Sim. Vocês preencheram a ficha. Vocês acharam difícil? Então, Sérgio, para nós não, porque nós estamos lá durante 40 dias por conta disso. Então, por exemplo, se a Ludmila, a preceptora, tivesse que sair para algum local fazer a visita, ela deixava a gente com outros profissionais preenchendo essa ficha enquanto ela atendia às outras demandas. Agora, numa realidade onde vai estar só ela ou outro profissional apenas, isso aí seria bem inviável. Tá, então no caso não é uma questão de dificuldade, é questão de tempo. Seria isso? Isso. Tá, porque eu penso o seguinte, a ficha ela não é difícil de ser entendida, não. Pelo menos Sim, tá mais a questão da dificuldade que eu digo é assim, os campos que demandam mais tempo, porque você tem que ir na internet procurar, você tem que... Demanda mais tempo para você conseguir preencher determinados pontos, não então, todos, obviamente. Tá, esses campos, eu concordo que, por exemplo, o campo ocupação, que você precisa colocar o CBO, o campo KNAI, que você tem que colocar um código, e o CID. Esses campos eu concordo de deixar em branco e encaminhar essa ficha para o Sereste fazer revisão e preencher. Agora, os outros campos, que a primeira parte da ficha é dados gerais, idade, escolaridade, residência, aí vem do caso mesmo, ocupação, situação do mercado de trabalho, os dados da empresa, os agravos, isso aí são coisas que, se eu não tiver o paciente na minha frente, eu não vou ter condições de responder. Então, quem é que está com o paciente na frente dele que responde? Agora, eu concordo com você que os campos que você tem que consultar, tabelas, internet, isso aí você pode deixar em branco e encaminhar o Sereste a ficha, tá? Não necessariamente o paciente junto. Que é aquilo que a gente falou no início da apresentação. Sim. Pode falar. Não, eu penso dessa forma, tá? Só esses campos, porque a ficha em si ela é muito tranquila. Sim. Então, assim, puxando já o gancho para essa questão, uma forma uma ideia que a gente teve de um próximo vídeo, né, para a prefeitura, igual a gente acabou de fazer, seria exatamente isso. Por que não fazer um vídeo mostrando ali os campos que deveriam ser preenchidos com certeza nas unidades. E os campos que, assim, olha, se vocês não conseguirem preencher, não tem problema em vazios que a gente vai conseguir preencher aqui. Também Ótimo. Seria uma ideia de vídeo. É isso aí, eu concordo. Eu acho que essa ideia é excelente. Essa ideia aí, inclusive, eu acho que tem manuais dessas fichas na internet, cada ficha tem um manual. A gente poderia nos basear nesses manuais e construir um videozinho igual esse que vocês fizeram, bem animado ali, bacana. Quem sabe até usar ali o estúdio da Secretaria de Educação, né? Porque a nossa coordenadora ficou sabendo que tem lá, até conversou com o secretário, ele expôs também. E a gente faz uns videozinhos para cada ficha, né? Eu acho que seria interessante. Eu achei muito legal, Sérgio, a discussão com os alunos, por ver esses diferentes olhares e tentar, né, deixar com que a informação
fique realmente preenchida, que é o que mais importa pela gente, e de uma forma compartilhada. Então, eu gostei bastante dessa sugestão, porque, de repente, até se a prefeitura a longo prazo tiver condições, claro que seria o mundo ideal, tá? Mas você ter uma internet na unidade de saúde, você ter um tablet aqui, com as perguntas da ficha de notificação, já no sistema Viver, e que você poderia acessar isso sem ser da forma física, de uma forma eletrônica, e é só ele marcar aqui, qual que é a sua ocupação, é tal, e não sei o que é tal, agilizaria muito mais o sistema, né? Se você conseguir colocar em tecnologia nesse sistema da prefeitura, isso seria muito interessante. Mas, já que a gente não tem essa questão recente, talvez também via Sereste, Sérgio, não sei se você acha isso viável, mas construir como se fosse um Google Forms, né? Com essa ficha de notificação e que ficasse numa planilha, não sei quem poderia gerenciar isso, é só por uma questão de organização das informações, que parte já fica ali preenchida e parte não é preenchida, porque, pelo que eu entendi, é tudo muito físico hoje, né? Não existe nada eletrônico. E se é físico, você pode ter o risco de perder uma ficha, de rasgar, de molhar, de estragar. Só lá no sistema da epidemiologia que o dado vira eletrônico. Isso que eu estou falando é verdade ou não? Só para esclarecer, Sérgio. Depois, Pedro, você pode falar. O Pedro... Ah, tá. Não, na verdade, isso é mais manual mesmo. Inclusive, a prefeitura está para mudar o sistema de prontuário eletrônico, que é o Viver. Está vindo entrar uma nova empresa aí e tal, e a gente está nas discussões para tentar, no próprio prontuário, os meninos aí manusearam o prontuário eletrônico, não foi? O Viver? Vocês chegaram a preencher ali os campos do Viver? Então, aí no final desse atendimento, teriam como se fosse uma opção, necessita notificar? Aí você clicaria ali, abriria as fichas disponíveis, você clicaria, essa ficha já estaria ali para você ir preenchendo no próprio sistema. Isso é visão assim, ideal, tá? Mas ainda não é real. Então, assim, essa parte do Excel, eu teria que ver com a Giovana, que é a nossa digitadora, porque ela digita isso no sistema que é o TabWin, que é o sistema do Sinan lá, que é onde ela joga isso para o Sinan, né? Teria que ver uma forma, porque senão vai chegar para ela um arquivo digital que ela vai ter que digitar em outro sistema da mesma forma, ela não vai ter como exportar, entendeu? Aí teria que ver essa possibilidade aí eu acredito, com esse pessoal desse novo sistema aí que está para ser lançado aí na prefeitura. Pedro. Se a Ludmila achar que já é necessário, eu já vou puxar um outro gancho também. Hoje a gente veio cheio de ideias assim, né, para vídeos, que você é que vai ter o feedback final, né, se você acha necessário ou não. Mas assim, são ideias que a gente conseguiu trazer. Então, o próximo vídeo seria o seguinte: já que essas unidades encaminham demais para o Sereste, porque acha que lá no Sereste nunca tem paciente no Sereste, por exemplo. Então, vamos encaminhar que lá eles conseguem resolver. E aí, fazer um vídeo também mostrando... Eu sei que já existem capacitações sobre o Sereste, né, nas unidades. Não sei há quanto tempo já foram feitas, mas, assim, deixar um vídeo bem pequeno, né, no mesmo estilo, de todas as tarefas que o Sereste faz, além ali do local do Sereste, né, ali no Oswaldo Cruz. Todas aquelas tarefas que são realizadas pelo Sereste, além do paciente, para ficar bem entendido assim, para os profissionais da unidade, o motivo de que não deve se encaminhar a qualquer custo os pacientes para o Sereste, que nem tudo vai dar para ser resolvido lá. Ótimo, eu acho que é mais uma ideia de vídeo bacana. Lembrar ali, bem no início do vídeo, né, que o Sereste está dentro do departamento de vigilância em saúde, não assistência, que a assistência está onde estão a atenção primária, policlínica, né, alguns órgãos da atenção secundária, mas o Sereste está dentro da vigilância, não é papel principal dele fazer assistência, não. Eu acho interessante, sim, fazer esse vídeo. Eu, inclusive, Sérgio, assisti aquelas gravações que você fez com o professor Peterson, né? O professor Peterson teve uma ideia brilhante, que ele fez recortes dessas entrevistas em 7 pequenos vídeos, inclusive a gente vai usar esses vídeos para que os alunos, quando estiverem no estágio, eles assistam, né, e já vão preparados
para você não precisar ficar repetindo a cada turma de estágio, que eu sei que você também recebe outras universidades, a respeito do serviço que é feito lá. Então, essa questão da vigilância, em especial uma apresentação que você fez, de uma visita que tinha uma serra elétrica, assim, e a pessoa com o pé apoiado numa pedra. Aquilo ali me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu tinha uma visão de vigilância, claro, que o Sereste faz, mas eu não entendia bem, por exemplo, com que frequência vocês fazem essas visitas, tanto de saber se aquilo que está no papel da empresa está sendo realmente executado, se só surgiu uma denúncia, a gente vai lá visualizar aquele local que tem, por exemplo, essa serra que pode cortar o pé da pessoa, o impacto que isso tem a nível educacional, como realmente trazer uma informação para as pessoas que trabalham ali, bem na mão de obra mesmo, que tem muita resistência para o uso de EPIs. Como que uma mensagem realmente batesse no coração e sensibilizasse, digamos, essas pessoas, né? Quando tem aquele vídeo do rapaz com os dedos amputados, e que traz uma repercussão econômica, já que a maior parte desses trabalhadores não tem uma renda fixa, ou não tem um serviço fixo, e tem uma família para sustentar, o quanto a gente poderia estar abraçando a mensagem de uso de EPIs também, é uma coisa a longo prazo, tá? Ou seja, são só ideias que a gente está apresentando. E aí, o que acontece? Se a gente faz essa gravação das ações que o Sereste tem, de como que é esse fluxo de vigilância, porque para mim hoje é claro que Sereste não tem assistência, tem vigilância, mas eu percebo que muitas pessoas acham o oposto, acham que encaminhar para o Sereste quer dizer que vai ter assistência garantida. Então, para você quebrar com esse pensamento, né, como você mesmo falou, aqui o paciente conseguia mais rápido o exame, o paciente conseguia aquilo, a gente deveria apresentar de uma forma clara quais são essas outras ações que o Sereste faz. Peterson. Só pegando um gancho, Ludmila, do que você falou, que já estava previsto eu perguntar para o Sérgio sobre essa questão da vigilância, Sérgio. Eu acho que a vigilância, na questão da prevenção, a gente ir na fonte da doença, do acidente, né? E aí vem a questão da vigilância para a gente estar mapeando essas empresas. Teve uma visita dos alunos nossos, né, que estavam comigo, da Carolina e da Isabela, na JPP, que para elas foi uma vivência muito rica, né? Essa oportunidade de ir a uma grande empresa, ver os problemas ergonômicos, elaborar um relatório. Então, se a gente conseguir colocar na agenda de trabalho essas visitas com esse objetivo de vigilância, não só no papel punitivo, né, que o Sereste não tem, mas no papel educativo, né, que o Sereste tem. Então, eu acho que essa questão da agenda das vigilâncias é algo para a gente conversar, para, ao mesmo tempo, os alunos terem essa oportunidade rica e ajudar o Sereste nessa questão pedagógica e educativa, que é o papel do Sereste, e isso eu acho que vai fortalecer muito a ação, né, da universidade na formação do aluno e, ao mesmo tempo, do Sereste nesse papel educativo que tem. Então, só pegando nesse gancho, Ludmila, estava previsto para falar isso no final, mas aproveitei que você comentou aí. Aí, Sérgio, o que você acha disso? Eu acho ótimo. O Sereste, a questão da vigilância, ele pode ir nas empresas em vários momentos, né? O primeiro deles é demanda espontânea mesmo, a gente decide, a equipe de vigilância aqui, ela vê alguns setores mais comuns na economia de Governador Valadares, e aí são feitas ações nessas empresas, né? Um exemplo são marmorarias, serralherias, né? Que a gente tem muito na cidade aí, e aí a gente faz essas visitas. A outra frente é quando a gente recebe um paciente que sofreu acidente de trabalho, e aí ele relata ali alguma situação de perigo, exposição a perigo, algum risco ali específico, e aí a gente vai até a empresa para verificar aquela máquina, aquele equipamento ou aquele setor que ocorreu aquele acidente para ver o que pode ser feito. E também a gente tem as demandas externas, igual agora a gente está tendo atualmente, nós tivemos 2 resoluções aí que trouxeram algum recurso para o Sereste, né, um recurso financeiro, e para a gente ter direito a esse recurso, a gente tem que bater algumas metas. E dentro dessas metas está a vigilância em processos, né, processos econômicos que podem expor o paciente a riscos de câncer, né, relacionado ao trabalho. Então, a gente tem aí aqueles trabalhadores rurais, né, que trabalham em exposição ao sol,
Governador Valadares, a gente pode pensar ali nas lavras, né, extração de minerais, essas coisas, enfim. Então, a gente está se organizando para poder fazer essas vigilâncias nesses locais, ver o que Valadares tem que corresponde ali à exposição ao câncer ocupacional e aí planejar essas vigilâncias nesses locais. Então, basicamente é isso. A equipe de vigilância aqui, que é o técnico de segurança e a engenheira, e o fiscal sanitário, eles decidem ali o itinerário, o cronograma. Caso eles observem alguma questão de fator ergonômico, aí eles solicitam que eu faça uma visita também, e para a gente poder olhar. Um exemplo, a gente teve muita vigilância aí, a pedido do Ministério Público do Trabalho, para avaliar a questão de proteção dos trabalhadores contra a Covid, né? A questão do EPI, o distanciamento, a gente teve muita denúncia que a gente apurou também, o Sereste, ele criou um canal de denúncias aqui junto com a Vigilância Sanitária, então a gente fazia muita visita em empresas que, teoricamente, né, supostamente não estavam respeitando os protocolos sanitários. Então, as vigilâncias elas podem surgir nesses momentos aí. Agora, claro que seria interessante que, por exemplo, o ACS, ao caminhar ali na microárea dele, ele vê que tem uma serralheria, que ali o cara trabalha descalço, ele trabalha sem o óculos de proteção. Aí o que o ACS ia fazer? Ia trazer esse caso para a unidade de saúde, e a unidade de saúde ia solicitar ao Sereste um auxílio para ir lá fazer uma vigilância naquele local e orientar esse trabalhador. Esse seria o cenário ideal, tá? Eu quase não vi demandas de vigilância em ambiente de trabalho que surgiram da atenção primária em saúde. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, o fechamento assim, de sugestões de vídeo, só para a gente resumir aqui o que foi discutido, seria os próximos vídeos, né? A dúvida de qual paciente realmente deve ser encaminhado para o Sereste, a questão de definir quais tópicos devem ser preenchidos na ficha de notificação pelas pessoas da unidade de saúde, e a questão do serviço, né, de clareza do que é feito pelo Sereste a nível, né, de ações, em especial voltado para a vigilância. Pedro. Só complementando, né, no primeiro tópico que você falou agora, de qual paciente deve ser encaminhado para o Sereste, a gente pensou no seguinte, Sérgio, pegar, por exemplo, a gente fez aquele levantamento de dados de quais unidades mais encaminhavam para o Sereste, né, tinham pacientes ali que sofreram algum tipo de lesão decorrente do trabalho, né, por exemplo. Então, também fazer um trabalho agora de levantamento de dados de quais os maiores acometimentos que surgem devido ao trabalho. E aí, por exemplo, quando você estiver lá na primária e o estudante, né, ou o profissional perceber que determinada profissão ali, que acabou de chegar, está relatando algo ali que pode estar relacionado ao trabalho, ele já vai ter ali um olhar diferente. Então, produzir um vídeo mostrando assim, quais são as principais profissões aqui em Governador Valadares que sofrem com esses tipos de lesões, né, que sofrem com esses tipos de problemas. Então, assim, fazer bem protocolado mesmo, já que roda muito, né, as unidades têm vários profissionais diferentes, o mesmo fisioterapeuta, por exemplo, está em várias unidades no mesmo dia. Então, assim, fazer algo bem protocolado, eu sei que não é só uma caixinha, né, não vai ser somente, não é porque não tem nenhum tipo de problema aqui em determinada profissão que não pode acontecer em algum momento. A gente sabe que isso não é real, isso pode acontecer a qualquer momento. Porém, algo assim protocolado, eu acho que ajudaria bastante. Não, ótimo, ótimo. Ludmila, uma sugestão que eu tenho de vídeo, que eu acho que é importante, não é uma coisa difícil de ser feita, é a importância do perfil ocupacional, da construção desse perfil ocupacional na unidade de saúde, que é basicamente o preenchimento do campo ocupação e situação do mercado de trabalho no ESUS. Tá? E o que fazer com a partir do momento que você tem esse dado, o que você tem que fazer? São as campanhas, pedir ao Sereste o apoio para fazer alguma ação, mas você tem que ter o dado na mão, você tem que saber, porque a partir daquilo você vai moldar a sua prática clínica. Igual eu dei o exemplo, né, do fisioterapeuta com o pessoal de faxina, né, que se ele sabe que tem uma alta concentração
de trabalhadores do sexo feminino, de tal e tal idade, que trabalham com faxina, ele está aparecendo muito problema de ombro, ele tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, eu acho que um dos primeiros vídeos aí tem que ser a importância de construir esse perfil ocupacional em cada unidade de saúde. Da mesma forma que tem um mapinha lá bonitinho, onde tem o hipertenso, tem o diabético, tinha que ter o trabalhador também. Ok, Sérgio, obrigada, anotei aqui. E eu queria dar uma abertura agora, só que a gente está com a participação de outras alunas que também visitaram o Sereste, a Yandra, a Leidiane e a Isabela, correto? Se vocês quiserem, meninas, falarem alguma coisa, né, do que a gente conversou aqui, do que vocês também visualizaram no Sereste, que vocês acham que devem complementar, vocês podem ficar à vontade. Alguém quer falar? Não? Então... Bom dia, eu gostaria de falar, Ludmila. Eu queria parabenizar os meninos. Achei fantástica essa ideia dos vídeos. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade em aprender quando eu estou visualizando um vídeo, por exemplo, ao invés de pegar alguma coisa e ler. Então, achei muito bacana, gente. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Leitiane. Acho que é isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu achei muito rica a reunião agora de manhã, porque a gente ainda falta só mais um pedacinho, que é apresentar o compilado, né, do que os alunos fizeram lá na unidade de saúde. Mas, de repente, eu já posso liberar o Sérgio, que eu não sei se ele está muito ocupado. Eu falei para ele que duraria em torno de 1h30 a 2 horas a reunião. A gente já está quase extrapolando o nosso tempo aqui. Então, só para fechar o assunto a respeito de Sereste, se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, e agradecer novamente, Sérgio, pela sua participação, acho que foi bem rico, e a gente vai construindo aí com as outras turmas. Olha, eu que agradeço, inclusive, como forma de agradecimento, eu queria dar uma notícia aqui quente, que o nosso artigo do Programa de Educação pelo Trabalho, PET Interprofissionalidade, ele foi aceito na revista Research Society and Development, né? Foi aceita agora. Então, assim, isso mostra o quanto que vocês são importantes para o serviço e quanto que a universidade, né, ela tem contribuído muito. É uma honra poder ter vocês aqui e ter esse artigo aceito. Eu sei que vai ser o primeiro de muitos aí, tá? Então, eu me despeço aí, parabenizando a todos e sempre contem com o Sereste, tá joia? Rapidinho, antes de você sair, né, a gente te agradece demais também, profissionais com essa visão acadêmica, assistencial, né, é raro, né, não é tão comum, igual a gente esperava, em vários aspectos, né, isso desde o início do campus. Eu lembro daquele evento de 2013, você já presente aqui em um evento nosso. Parabenizar novamente as alunas, né? Vocês não tinham domínio da tecnologia e enfrentaram para aprender a fazer uma coisa diferente. Então, parabéns mesmo para essa iniciativa, né? Percebo que vocês têm ideias concretas, né? De passar para o Sérgio, né? As possibilidades que vocês pensaram, refletiram junto a professora Ludmila, né, entre vocês também. E eu acho que esse estágio, né, na atenção primária, nos hospitais, os extramuros, né, os que são fora da universidade, eles mostram para vocês os serviços reais, né, os serviços dentro do sistema de saúde e com as dificuldades que ele tem. É o que vocês vão encontrar lá fora, né? Vocês não vão encontrar uma clínica perfeita, né, com tudo no lugar, com tudo certinho, com uma equipe ali à disposição. Vocês vão encontrar serviços com dificuldades, com profissionais que às vezes não têm a valorização que a gente gostaria que tivesse, e aí vocês vão entrar ali nesses serviços reais. Então, o estágio em serviço, né, o trabalho nesses serviços reais, eu tenho certeza que vão acrescentar muito para vocês, na formação de vocês. Mas sem um fisioterapeuta como o Sérgio, a gente, né, e como os outros preceptores que a gente tem também, né, na atenção primária, que nos ajudam demais, a gente não teria essa visão da realidade,
né? A gente ficaria naquele serviço ideal que às vezes a gente não consegue colocar na prática. Então, só para fechar a sua presença, Sérgio, te agradecer, tá? Eu acho que a Yandra tem uma fala também, que ela levantou a mão. Yandra. Só queria parabenizar as meninas mesmo, Pedro, né? Sobre esses vídeos, as novas ideias que eles trouxeram, né? Acho que o trabalho de vocês durante o estágio foi bem produtivo, bem estruturado, junto com a professora Ludmila, a preceptora, né? E quanto às nossas visitas ao Sereste, a gente não teve muito contato, tanto com os pacientes que a gente atendeu na estrutura de saúde da família, né? A gente não pôde acompanhar ninguém com esses casos que seriam encaminhados para lá. E quanto no dia das nossas visitas, nós fizemos só 2 visitas e a gente também não teve contato com nenhum paciente, somente uma capacitação que o Sérgio fez para uns alunos da UFJF e percebemos também, né, tivemos acesso ao sistema lá e a gente viu como que é pouco preenchido isso, né? Obrigada, gente. Obrigada, Yandra, pelas colocações. Obrigada, Sérgio, pela participação.